tarde. Meu nome é Carlos Eduardo e eu e o Bruno Fagner vamos apresentar sobre o capítulo de decidibilidade. Esse capítulo aborda problemas que podem ser resolvidos por algoritmos e problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos. Por qual motivo você quer fazer isso? Por qual motivo você quer estudar a insolubilidade de alguns problemas? Primeiro porque quando você descobre que um problema é insolúvel, você já sabe que vai precisar alterar a pergunta, alterar o problema ou até mesmo simplificá-lo para adquirir uma resposta mais ou menos aproximada. Em segundo lugar, é uma questão cultural. Saber que existem problemas insolúveis é algo que estimula a sua imaginação a então, conceber e imaginar a ideia de que existem certas coisas que você nunca vai descobrir. Muito bem, eu vou começar então falando sobre as linguagens decidíveis por algoritmos. Então, o que ocorre aqui é o seguinte: algumas linguagens são decidíveis por algoritmos e aqui existem alguns teoremas que confirmam isso. O teorema 4.1 diz, logo depois de um contexto que é o AFD é igual a BW, tal que B é um AFD, que aceita a cadeia de entrada W, ele diz que o AFD ele é uma linguagem decidível. Para provar isso, você tem essa máquina de Turing M, que diz que sobre a entrada B e W, onde B é um AFD e W é uma cadeia, A simule B sobre a entrada W, ou seja, insira o W dentro de B. Se a simulação estiver em um estado de aceitação, aceite. Caso contrário, se ela termina em um estado de não aceitação, rejeite. A mesma coisa aqui no teorema 4.2, onde você tem um AFN, BW tal que B é um AFN que aceita a cadeia de entrada W. O teorema diz que o AFN ele é uma linguagem decidível também. Então ele dá essa máquina de Turing N, sobre a entrada BW, onde B é um AFN e W é uma cadeia. A primeira coisa a ser feita é converter o AFN-B para um AFD-C, que é equivalente a ele, não pode ser diferente, obviamente, utilizando um processo de conversão que foi dado lá atrás no livro. E logo em seguida você roda a máquina de Turing M do teorema passado, 4.1, exatamente esse daqui. E sobre a entrada CW, se o M aceita, a gente aceita. Caso contrário, rejeite. Semelhante a um autômato, também existem teoremas acerca das expressões regulares. Então aqui temos essa teorema que diz que uma expressão regular específica ali que foi dita é uma linguagem decidível. A ideia aqui é você tem aqui uma máquina de Turing P sobre a entrada RW, onde R é uma expressão regular e W é uma cadeia, isso a gente já sabe. A primeira coisa a se fazer é você converter a expressão regular R para um autômato finito determinístico equivalente, usando um procedimento de conversão, obviamente. Rode a máquina de Turing M do teorema, mais uma vez, o teorema 1, 4.1, sobre a entrada AW. E mais uma vez, olha, se o M aceita, aceite. Se o M rejeita, rejeite. Esse próximo teorema é um pouco diferente dos outros porque ele testa se o autômato aceita algum tipo de cadeia específica. Para fazer isso, você tem ali um autômato A, onde A é um AFD e o LA é igual a uma letra grega que eu me esqueci o nome. E a gente diz que ele é uma linguagem decidível nesse teorema. Para testar isso ou não, nós marcamos o estado inicial de A
e repetimos até que nenhum estado novo venha a ser marcado. Depois marque qualquer estado que tenha uma transição chegando nele a partir de qualquer estado que já esteja marcado. Se nenhum estado de aceitação está marcado, nós aceitamos. Caso contrário, rejeitamos. Mais uma vez, esse aqui é para decidir se é para testar a vacuidade desse autômato, se existe alguma cadeia específica que é aceita nele ou não. Muito bem, esse aqui já é um pouco diferente. Ele foi construído para você saber se dois autômatos diferentes são capazes de decidir se a mesma linguagem é decidível ou não. Para fazer isso, você precisa construir um novo AFD do tipo C. Temos aqui o B, o A e o B. Construímos um do tipo C que aceita ou a linguagem do tipo A ou a linguagem do tipo B, mas não ambas. Então você constrói esse AFD como descrito. Você roda a máquina de Turing do teorema 4 sobre a entrada C. E caso T aceite, aceite. Então é decidível. Está correto o teorema. Está correto a constatação. Caso contrário, rejeite. Muito bem. Esse aqui trata de um teorema que tenta um conjunto que tenta lidar com gramática livre de contexto. Esse aqui especificamente, ele diz respeito a um algoritmo que determina se uma gramática livre de contexto é capaz ou não de gerar uma palavra específica. Então, a primeira coisa a se fazer, né, é você converter essa G para uma gramática equivalente na forma normal de Chomsky, porque aí você consegue utilizar uma forma que consegue lidar todas as derivações com 2n-1 passos, onde n aqui é o comprimento do W, exceto, obviamente, né, se o n for zero, tá bom? Aí tem todo o algoritmo aqui para você listar todas as derivações possíveis do tamanho específico do W que você quer descobrir para saber se essa GLC ela é capaz ou não de produzir a determinada palavra que você quer. Eles fazem isso daqui, essa conversão, porque senão você teria que testar todas as derivações possíveis para GLC, o que seria um número infinito. Mas se você transformar na forma normal de Chomsky e utiliza esse 2n-1 passos, você consegue limitar para uma quantidade específica. Muito bem, vamos para o próximo. Muito bem, esse teorema aqui de algoritmo, teorema diz respeito a você testar se uma gramática produz uma linguagem vazia ou não. A ideia aqui, primeiro de tudo, é você marcar todos os símbolos terminais de G, dessa gramática aí. É para repetir isso até que nenhuma variável nova venha a ser marcada. Então, você marca todos os símbolos terminais e você verifica também as regras, para ver se existe alguma regra que permita a substituição por uma cadeia de símbolos. Se sim, você marca também. Aqui está escrito final, mas é inicial. Caso o símbolo inicial não esteja marcado, aceite. Caso contrário, rejeite. Próxima. Muito bem, esse aqui é o último teorema da minha parte e ele diz que toda linguagem livre do contexto é decidível. Para prová-lo, rode a máquina de Turing S, que Muito bem, esse aqui é o último teorema da minha parte, é o teorema 4.8, que diz que toda linguagem livre do contexto é decidível. A primeira coisa que ele pede para que você faça é rodar a máquina de Turing S. Se você não se lembra, a S é a do teorema 4.6, que diz respeito às gramáticas livres de contexto. A você, descobrir, se eu me lembro bem, sim, é para descobrir se um W é pertencente ela consegue gerar um W específico ou não. Rode essa máquina de Turing e caso essa máquina aceite, aceite. Se ela rejeita, rejeite. Pois bem, é isso. Oi, então, chamo
Fagner, vou apresentar aqui a minha parte aqui. A minha parte vai ficar sobre para apresentar o problema da parada. Como é que funciona esse problema da parada? Ele tem que ver. Desculpa, passei um slide aqui. Aqui. A introdução aqui, o problema da parada. Ele quer mostrar que se o algoritmo ele é decidível, né, igual apresentado, né, provar sua indecidibilidade, mas ele quer saber um tópico principal que é se o programa ele termina, se o programa ele é parado, porque como a gente sabe, o computador ele em si ele é limitado de uma maneira muito fundamental, né? Então tem toda a questão de hardware, de se é possível matematicamente e assim por diante. E verificar se existe um algoritmo insolúvel. Então, eu fui mostrar aqui esse teorema, que ele fala que o meu algoritmo ele é uma máquina de Turing que aceita o meu alfabeto W, né? Então, ele quer saber se a MT é indecidível, quer dizer, ele finge que a MT é indecidível e fala que ele é um Turing reconhecido. Então, ele aceita uma máquina de Turing aceitaria meu algoritmo. Então, sobre uma entrada usando a minha linguagem e o meu alfabeto, onde a minha máquina e o meu alfabeto, ele vai simular, ele vai pegar os alfabetos, pegar a minha entrada, que é meu W, meu alfabeto, minha sequência de caracteres, e jogar em cima da minha máquina de Turing e verificar se ela funciona, se ele entra no estado de aceitação ou se ele não entra. Então, como é que ele vai fazer? Se alguma vez ele entrou no seu estado de aceitação, ele aceitou. Se não, se ele está no seu estado de rejeição, ele já rejeita. É igual verificar, por exemplo, se o prefixo ABC existe. Então ele vai ABC. Eu tenho necessidade de testar toda a minha cadeia de caracteres? Não. Se já foi meu ABC, ele já aceita. Se eu comecei com C, então eu já rejeito e pronto. Não tem porquê de eu ficar rodando isso eternamente e verificar aí, talvez seja uma cadeia infinita. Então, para que eu vou gastar processamento com isso? Então, o meu problema da parada em si é quando o algoritmo não define se W está parando sobre o W, se a minha máquina está parando sobre minha cadeia de caracteres. Então, se eu tenho uma cadeia de caracteres finita, minha máquina devia parar uma hora, mas o problema é que às vezes ela não para. Então, aí surgiu aí uma questão. O método da diagonalização. Então, não tem essa questão do determinismo, né? Se aceitou, aceitou, se não rejeitou, rejeitou. Então, a minha máquina, ela vai entrar em loop, nesse caso que eu te falar, que ela talvez entraria em looping, né? Porque se fosse um alfabeto infinito, ele não funcionaria. Então, mas como é que eu faria para uma coisa de infinito? Então, como é que eu veria se, por exemplo, um infinito é igual a outro infinito? E como é que eu verificaria isso? Eu pegaria todos os elementos do primeiro infinito e combinaria com os elementos do segundo infinito e verificaria se para cada ocorrência do primeiro há uma ocorrência do segundo. E a gente pode ter uma combinação 1 por 1, né? E a gente pode verificar os números naturais e os números pares que eles sim têm o mesmo número de elementos nos números naturais e nos números pares também tem o mesmo tanto de elementos. Mas então, como é que isso funciona? Porque se você for levar pela lógica, os números pares têm mais números, né? Os números naturais têm mais números que os números pares. Mas se você for levar essa questão da diagonalização aqui, você vê que não é bem assim. Então, os números naturais são sim do mesmo tanto dos números pares. Aí tem um problema que ele mostra, que é mostrar que o R é incontável. R é o que? Os números
como é que isso funciona, porque é incontável. É, tem que mostrar que nenhuma ocorrência de N, ou nenhuma ocorrência de N, não tem nenhuma ocorrência igual à ocorrência de R. Ou seja, eu provar que para cada ocorrência de N não existe uma ocorrência em R. Então, como é que eu ia fazer? Se um x em R, achar um x em R que não pertence a N, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar valores de números reais e comparar com valores de números naturais, e eles nunca podem ser iguais. Então a gente pode pegar um conjunto infinito de números reais e combinar com números naturais e provar que eu posso fazer isso sem nenhum ser igual ao outro, ou seja, eu posso pegar valores entre 1, maiores que 1, menores que 2 e combinarem com todos os números naturais e daria certo. Então a gente prova que os números reais são incontáveis. Então eles não são do mesmo tamanho dos números naturais. Então, para que serve esse problema e tudo isso? Ele serve para mostrar que nem todas as linguagens são reconhecidas por algumas máquinas de Turing. Ou seja, ele pega todas as linguagens e verifica se e compara com todas as máquinas de Turing. Ou seja, aí no final você percebe que existem bem mais linguagens do que máquinas de Turing. Então, você mostra que algumas linguagens não são reconhecidas